Olá, alunos da primeira série do Colégio Sion, tudo bem? Essa aqui é a nossa segunda aula de filosofia de modo virtual, falando sobre o mesmo pensador que é Sigmund Freud. Esse vídeo é introdutório para explicar um pouquinho sobre a aula, sobre o que vocês vão fazer, em que pé que a gente está no nosso curso. Então, este curso ele tem a pretensão de ser uma introdução à psicanálise, ao pensamento de Sigmund Freud, a partir de um texto chamado O Mal-Estar na Civilização. Esse texto ele aborda várias temáticas, vários temas, e para a gente cair e começar a entender melhor esse texto, seria interessante a gente conhecer alguns conceitos básicos desse pensador Sigmund Freud. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês assistirem esses vídeos do canal Didactics, salvo engano, e são 6 episódios. Na minha opinião, esse vídeo é bem didático. Didactics. Esse vídeo é bem didático. Ele explica passo a passo alguns conceitos bem importantes do pensamento de Freud. No primeiro vídeo, salvo engano, vocês analisaram a questão do consciente, inconsciente, pré-consciente. Vocês também analisaram a questão dos traumas presentes nesse inconsciente. O vídeo ele tem vários aspectos positivos. Antes do Freud começar a desenvolver de fato a psicanálise nada mais é do que a cura pela fala. Você falando com seu terapeuta, você acaba recorrendo a lembranças, a resgatar questões que estão no seu pré-consciente e trazer à tona. Então você falando sobre os seus traumas, falando sobre as suas questões, sobre as suas frustrações, sobre os seus problemas, sobre os seus desejos, os seus medos, falando com seu terapeuta, você venha a se curar. O Freud, na passagem do século XIX para o XX, tinha uma doença que se chamava histeria. Essa doença era dada como sendo mulheres, a maioria das pessoas que tinham histeria eram mulheres, e a mulher histérica apresentava sintomas de paralisia, por exemplo, de perna, de cegueira, de surdez, de não mexer mais um braço, e ao mesmo tempo com alguma questão psíquica de ter surtos psíquicos, de ser catatônico, não ter mais nenhuma expressão facial diante de coisas prazerosas ou de questões que gerariam um certo temor. Freud, até chegar ao ponto de desenvolver a psicanálise, ele vai na França estudar com um médico chamado Charcot, se escreve Charcot, francês, e com esse médico ele aprende a hipnose. Freud vai ser a princípio um defensor da hipnose para resgatar e para entrar nesse inconsciente, nessa parte mais submersa. Se a gente pegar o exemplo que foi colocado no vídeo do iceberg, que não foi desenvolvido por Freud, mas sim por um estudioso e um discípulo de Freud, a ideia do iceberg é bem interessante para a gente entender essas instâncias do nosso eu. Uma instância consciente, que eu sei, que eu tenho consciência disso, de quem eu sou. Um intermediário, que seria o pré-consciente, que eu consigo resgatar de alguma forma. E depois uma região mais no submundo, mais no interior de quem eu sou e mais inacessível. Mas é importante lembrar que tanto a pulsão de morte e a pulsão de vida, que creio eu que acho que no episódio 1 fala sobre essas duas pulsões, essas duas pulsões são movidas pelas forças que emergem desse inconsciente. Então, só voltando lá. Então, temos essas 3 etapas, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. E Freud, antes de desenvolver propriamente dita psicanálise, ele faz esse resgate aí estudando com o médico Charcot da hipnose. Ele vai defender o uso da hipnose para curar os pacientes. Entenda, a hipnose é colocar o consciente em sono, colocar o consciente em um transe, e nesse transe eu planto ideias dentro do pré-consciente, dentro do inconsciente da pessoa, e que depois, quando ela acorda, é como se nada tivesse acontecido, mas aquela ideia está lá, e essa ideia plantada no inconsciente faz com que o problema que estava sendo gerado, por exemplo, na mulher histérica, no paciente, seja aparentemente de modo paliativo resolvido. E, obviamente, depois de um tempo desse processo da hipnose, como é uma ideia plantada, ela começa a perder força
e depois novamente a paralisia, a patologia, a doença vem à tona com toda a força e volta ao mesmo grau que estava anteriormente da hipnose. Então, pensar a hipnose como um método paliativo de cura para um paciente que tem algum trauma psíquico, tem algum problema de histeria. Tirando isso, o que Freud também faz antes do desenvolvimento da psicanálise? Ele vai ser um consumidor e um propagador de algumas drogas que hoje são ilegais no nosso meio social, no nosso convívio social, que seria a cocaína, por exemplo. Ele vai receitar a pacientes cocaína no momento da psicanálise e também no momento, desculpa pelo barulho, deixa eu apresentar para vocês um bicho que está me coçando a perna. Este é Tupi. Fala, Tupi. Oi, tudo bem? Eu sou Tupi. Vai. Então, o Freud estava falando sobre a questão da cocaína. O Freud, então, ele vai fazer uso de cocaína e vai receitar cocaína como uma forma de acessar esse inconsciente. Um amigo de Freud morre de overdose e, ao mesmo tempo que Freud tem textos de início de carreira que defendem o uso da cocaína, logo na sequência ele vai condenar e vai mostrar os malefícios e o grau extremamente viciante desse tipo de droga. O que mais que tem, acho que no primeiro vídeo, acho que é isso. No segundo, ele vai abordar, para mim são 3 ideias, acho que seria o cerne do pensamento freudiano, que para a gente falar sobre o mal-estar na civilização, que é o texto, o capítulo 5, que a gente vai analisar, eu acho fundamental, extremamente importante, a gente falar sobre essas 3 instâncias da mente humana, da psique humana, da psique humana, que seria o ego, o superego e o id. Tentando comparar com esse modelo do iceberg ou do consciente, inconsciente, pré-consciente, o inconsciente é o id. O id, essa instância psíquica que nós temos, que é extremamente eu puro, natureza pura, desejo puro, medo puro, tensões e aquilo que a nossa natureza mais emana de modo mais forte, instintivo e verdadeiro, de fato, de quem nós somos. Essa instância que ele vai chamar de id, essa instância da psique, da mente humana, é mais inacessível, a que está lá no nosso inconsciente. Traumas vão para lá e ficam escondidos do nosso eu consciente, porque se a gente tiver consciência desses traumas, a nossa existência seria algo insuportável. Então eu estou falando de traumas elevados, como trauma de guerra, trauma de abuso sexual, traumas de violência, de acidente, de perdas. Esses traumas, alguns ficam na esfera do consciente, obviamente, mas muitos vão para essa esfera do inconsciente e ficam nessa instância do id. O id ele é muito contraditório, ele não respeita uma lógica racional, não possui uma diretriz que vai comandá-lo. Então vai ter tanto amor quanto ódio, vai ter tanto desejo de vida quanto desejo de morte. Ele é essa mistura, ele é esse conflito instaurado e que faz referência ao nosso eu. Além disso, conforme a criança, eu acho que é bom também comparar esse id com uma criança, com dos desejos mais primitivos que devem ser saciados no instante imediato. Se não for no instante imediato, a criança sofre, sente problemas por não estar saciando esses desejos. Por sua vez, depois acho que o vídeo fala sobre o ego. O ego é o eu consciente, aquele eu que eu sei quem eu sou, que vai sendo construído ao longo da nossa vida. Entenda que a passagem da criança da criança bebê para a criança já aí com uma consciência de quem ela é até a fase adolescente e adulta, todo esse processo é uma construção da identidade de quem é essa criança, de quem ela é. E é fundamental pensar esse ego como sendo uma realidade e em estágio de construção eterna, né? Construindo esse meu eu e esse quem eu sou e trazendo aí, obviamente, elementos do id para a construção disso, por mais que eu não perceba, por mais que eu não sinta, por mais que eu até negue e desminta que tem esse desejo, essa pulsão de vida ou de morte ali, que vai fazer com que o meu eu venha à tona e eu falo, não, eu faço isso porque eu gosto, porque, enfim, talvez tenha questões mais internas dentro de você mesmo, que você desconhece, que seja a real razão dessa sua escolha, desse seu querer. Mais uma coisinha que acho que o texto fala, que é bem importante dizer aqui nesse vídeo,
é sobre o superego. O superego, eu costumo traduzir o superego como o eu que eu internalizei a partir de uma sociedade. Então é meu pai e minha mãe que fazem parte da minha sociedade e esse pai e mãe internalizado. É a escola que eu convivi, que eu tive amigos ali, que eu internalizei. Todo esse conjunto social que eu vou internalizando e que me dão parâmetros de justiça, de respeito, de valores éticos, morais, todos esses valores que eu internalizo começam a fazer parte do meu eu. E esse eu, essa instância do meu psique, seria esse superego. O superego é fundamental como freio para esse id instintivo e por vezes com rota de colisão com a morte. O superego é uma construção social, ele faz parte desse construto social que nós estamos inseridos, não importa aí qual é a sua família, qual é o seu núcleo social, qual é a sua escola, qual é a sua sociedade, mas todos nós de alguma forma vivemos em sociedade e esse eu vai sendo construído a partir daí. Então é fundamental o superego para esse freio que vai existir para o id instintivo e que vai também dar uma diretriz para o meu ego, o que eu devo seguir, o que eu não devo seguir, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Quando a gente for falar sobre o mal-estar na civilização, vai ser muito comum a gente falar sobre o civilizatório. O civilizatório é esse ser, esse agente social que surge, que está dentro de mim, mas também é externo a mim. Mas entenda bem, são coisas diferentes. O superego é o eu interno que faz parte da minha identidade, quem eu sou e uma instância da minha mente no meu psique. Ponto. Quando a gente fala de civilizatório mais amplo, obviamente que o civilizatório tem uma relação com o meu superego. O civilizatório, a sociedade que eu faço parte, a sociedade que eu vivo, tem essa conexão com esse meu superego. Mas esse civilizatório, ele vai colocar barreiras, vai colocar limites para o desejo interno do meu id, do meu eu. Então não importa qual modelo civilizatório eu venha viver, sempre será um momento de mal-estar. O mal-estar na civilização, que é a obra que a gente vai ler de Freud, tá na outra sala o livro, mas a gente vai ler o capítulo 5. O capítulo 5 dessa obra vai refletir sobre os modelos civilizatórios. Então pense desde o comunismo, que o texto vai trazer, anarquismo, o modelo capitalista, o modelo de maior liberdade social, maior controle social, com uma ditadura ou sem ditadura. Não importa o modelo social que a gente venha falar, o modelo civilizatório que a gente venha conversar aqui. Todo modelo civilizatório vai gerar um mal-estar no indivíduo e isso que gera um grande problema e um mal-estar, porque não tem para onde correr, aparentemente. Mas isso vamos deixar para quando a gente for falar sobre o texto. Esse vídeo já está um pouco longo, está com 13 minutos. Eu só queria retomar uma boa ideia que o vídeo que fala, ele aborda a questão do cavalo, do cavaleiro e do freio, né, da rédea. Se você ainda não entendeu o que a gente está falando, tá uma viagem essa aula, tá mó difícil esse filósofo, deve ser por causa dessas aulas virtuais, deve ser, sei lá por quê, enfim. Vamos lá, a ideia do cavalo, da rédea e do cavaleiro, pense que tudo isso é você. Então, o cavaleiro é esse eu consciente, eu tenho consciência que eu sou cavaleiro, não sei o quê. O id faz parte também de você e esse cavalo instintivo, esse cavalo selvagem, esse lado animalesco que se não tiver um freio, que não tiver uma rédea, se não tiver uma sela, ele vai cavalgar, vai correr para todos os lados e sem nenhum controle. E esse é o id, o cavalo. E a rédea, o freio, seria o superego. Essa é uma boa ideia para tentar refletir um pouco sobre o que seria essas três instâncias da psique. Acho que eu falei até demais já, mas é isso. Espero que vocês estejam gostando do curso. A gente não tem um canal de conversa, de diálogo, de vocês, eu poder estar vendo vocês estarem podendo me ver. Seria legal a gente ter um momento como esse. Depois a gente vai correr uma semana mais outra. A gente vai tentando encontrar mecanismos, ferramentas para que isso ocorra. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja bem em casa. Vamos aproveitar esses momentos aí de isolamento, de quarentena, para se conhecer mais, para conhecer mais sobre a nossa família, sobre as pessoas que estão vivendo com vocês.
E é isso, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. E agora, não expliquei a aula. O que você tem que fazer? Desculpa. O que você tem que fazer nessa aula é muito simples, é mais do mesmo, um pouco diferente. É assistir o episódio 3 e 4 dessa série do Didactics, que é uma série voltada a Freud. Seria bem legal se vocês quiserem fazer comentários no próprio blog, falando se tá bom, se tá ruim, se tá com muita coisa, se tá com pouca coisa. Seria bem legal estar ouvindo também vocês, tá bom? Valeu e até mais aí. Tchau, tchau.